Olá, seja muito bem-vinda de volta ao meu canal. Esse é meu novo projeto. Esse casaquinho eu fiz para menina, mas dependendo do botão que você coloque, serve para menino também. Eu fiz com bolso, a manga é ajustável, assim a criança pode usar até um pouco mais. Eu vou te ensinar a fazer de 1 a 12 meses. Esse é o de 3 a 6 e eu vou fazer junto com você o de 6 a 9. Junto com o casaquinho, eu fiz o gorro e eu vou fazer duas videoaulas. Uma do casaquinho e uma do gorro para não ficar muito comprido. Vamos então à lista de material. Eu vou precisar de agulha 3 milímetros, tesoura, agulha de tapeceiro para esconder os fios e arrematar o bolso. Eu usei 6 botões, 5 pro casaquinho e 1 pro bolso, centímetro e marcadores, no mínimo 4 para pala, né? Aquele que a gente separa as mangas, e mais 5 para os botões. Para fazer a gola, eu vou precisar de alguns, mas eu faço neste modelo, eu faço primeiro a gola para depois fazer a lateral. Então, a gente vai usar o marcador da gola para fazer os botões. E a lã, eu resolvi mudar um pouquinho. Eu estou usando a lã Baby Pop, da Círculo. O tex dela é diferente do que eu tô acostumada. Eu geralmente uso a mais bebê, que o tex é 200. Esse tex aqui é 303. Essa lã chama cegonha. E esta daqui, eu guardei o papelzinho, chama chá. Em relação à quantidade, para fazer este de 3 a 6 meses, para fazer o casaquinho e o gorro, eu usei 1,5 novelo. Deixa eu te mostrar o que sobrou. Olha. Então, 1,5 novelo pro de 3 a 6, pro de 6 a 9, provavelmente eu vou usar quase 2 novelos. E o de 9 a 12, como eu nunca usei, eu não tenho certeza, mas eu acho que 2 não dá. Vai ter que ser 2 e mais um pouquinho. Mas pro casaquinho só dá, o que não dá é para fazer o gorro também. Eu achei a lã muito macia, ela é praticamente a mesma espessura da Mais Bebê. E eu gostei muito de trabalhar com ela. Este novelo, pelo menos, não veio com nenhum nó, com nenhuma emenda. E eu gostei muito. Aqui, como de costume, eu tenho uma tabela com as medidas mínimas para todos os tamanhos. De 1 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 12. E aqui um gráfico com o número inicial de correntes e a distribuição dos pontos na primeira carreira. O tamanho de 1 a 3 e de 3 a 6, o início é igual, que vai mudar são as medidas. A mesma coisa para o de 6 a 9 e o de 9 a 12. Eu vou fazer com você o de 6 a 9, então eu vou iniciar com 111 correntes. Faço o nó inicial. E subo 111 correntes. Eu vou fazer a minha fora do vídeo e volto com você no final. Fiz aqui minhas 111 correntes. Se você tá fazendo de 1 a 3 ou de 3 a 6, são 101. E para todos os tamanhos, eu vou acrescentar mais uma corrente. E essa carreira agora vai ser toda em pontos baixos, marcando os cantos. Então, eu vou fazer 13 pontos baixos e de 1 a 6 meses, 11 pontos baixos. Então, eu pulo essa última corrente que eu acrescentei e faço ponto baixo. Eu vou fazer os meus fora do vídeo e já volto. Fiz meus 13 pontos baixos. E agora eu vou marcar os cantos. O canto, nesta carreira, é só um ponto baixo
que a carreira inteira é de pontos baixos, e eu vou marcar esse ponto baixo, aqui que vai ser o meu primeiro canto. Agora, eu vou fazer a primeira manga, 25 pontos baixos, e de 1 a 6 meses, 23. Eu vou fazer os meus pontos baixos fora do vídeo e volto com você quando eu chegar no outro canto, para não ficar nenhuma dúvida. Fiz os 25 pontos baixos da manga, agora o segundo canto, igual ao primeiro. Todos os cantos dessa carreira vão ser assim. Um ponto baixo e marco esse canto. Agora são 31 pontos das costas, o outro canto igualzinho, depois a outra manga 25, o outro canto e os 13 pontos da frente. De 1 a 6 meses, 29 nas costas, 23 na outra manga e 11 na frente, não esquecendo os cantos. Eu vou fazer a minha fora do vídeo e quando eu chegar no final, eu volto com você. Terminei a minha primeira carreira em pontos baixos. Por enquanto, eu não preciso mais dessa tabela. Eu vou deixar uma foto no meu Facebook para você poder ter uma melhor visualização. A segunda carreira, como em todas as outras, ela vai começar e terminar com ponto alto. Então, depois que eu terminei a carreira de ponto baixo, eu faço uma corrente e viro o trabalho. Logo no primeiro ponto, pulo a corrente de virada, no primeiro ponto, faço um ponto alto. O desenho desse casaquinho é um ponto alto pegando a laçada da frente e um pegando a laçada de trás, e eu vou intercalando. Então, eu vou começar agora a fazer com a laçada de trás. Deixa eu mostrar pra você. Esta daqui é a laçada da frente e esta daqui é a laçada de trás. Então, esse próximo ponto é com a laçada de trás. Faço ponto alto, pegando só a laçada de trás. O próximo é pela frente, então, eu faço ponto alto pegando a laçadinha da frente. Tanto faz o jeito que você pega o ponto. O importante é pegar só a laçadinha da frente. Eu prefiro pegar com o ganchinho da agulha. E faço ponto alto. Agora, pegando a de trás. É só intercalando, uma pela frente e uma por trás. Pela frente. Por trás. Frente. Agora por trás. Mesmo pegando com o ganchinho, às vezes a gente pega mais linha do que é o certo. Não é uma tarefa muito fácil, eu não vou enganar você, mas o resultado final fica lindo. Cheguei no canto. Falta um antes do canto. E o último foi por trás, então antes do canto, pela frente. O importante aqui, para você não errar, todos os cantos, todos os pontos antes e depois do marcador, nesta carreira, vão ser pela frente. Tá? Então, se por acaso você chegar aqui e tiver por trás, tem algum erro no meio do caminho.
Nesta carreira, todos antes e depois do marcador, eu pego a laçada da frente. No marcador, eu vou fazer o ponto cheio. Eu pego o ponto cheio, ponto normal, e faço 3 pontos altos. Dois. 3 pontos altos no mesmo lugar, desculpa. Eu vou marcar o do meio. Olha, este foi o terceiro, este foi o segundo e este foi o primeiro ponto alto do canto. Eu vou marcar o do meio. É aqui que vai ser o aumento da próxima carreira. Eu terminei antes do marcador pela frente, então eu começo aqui pela frente. Pego o ponto alto pela frente. Agora por trás. E vou intercalando até chegar no outro marcador. E o último ponto antes do marcador tem que ser pegando a laçada da frente. Eu vou fazer o meu aqui fora do vídeo e volto com você no próximo marcador. Estou chegando no próximo marcador. Meu último ponto foi por trás, então o último ponto antes do marcador é pela frente, como eu fiz lá no primeiro marcador. O marcador eu tiro. Aí, desculpa. Aqui eu faço ponto alto pegando ponto cheio, 3 pontos altos no mesmo lugar. Vou marcar o segundo. Primeiro, segundo, terceiro. Marco o segundo. E continuo intercalando laçada da frente e de trás. Terminei pela frente, antes do marcador. Depois do marcador, faço ponto alto com a laçada da frente. E sigo assim até o final da carreira, sempre intercalando. Falei pra você, às vezes engripa aqui o negócio. Essa lã, ela é um pouquinho mais... Eu acho que ela é menos enroladinha que a mais bebê. Os fios, eles não são tão juntos, né? Então, às vezes, enrosca na agulha. Mas eu achei muito macia, muito gostosa de trabalhar essa lã. Então, eu vou intercalando os meus pontos altos, pela frente e por trás. Lembrando que antes do marcador e depois é pela frente nesta carreira. O canto, 3 pontos altos, marcando no meio, pegando ponto cheio. A mesma coisa na outra manga. Vou terminar e começar depois do marcador com a laçada da frente. E quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto com você. Estou chegando no final da segunda carreira. Fiz o último ponto, o penúltimo ponto pegando a laçada de trás. O último ponto, como o primeiro, eu pego ponto cheio. E faço aqui o ponto alto. Só relembrando, todas as carreiras, início e final, é com ponto alto pegando ponto cheio. Faço uma corrente e viro o trabalho. Aqui uma dica para você não errar. Todas as carreiras, o segundo ponto, o primeiro vai ser o ponto alto normal, o segundo ponto vai ser sempre com a laçada de trás. Que a gente vai invertendo, faz o primeiro à frente, depois faz o lado avesso, depois o lado direito, depois o avesso. Então, o início e o final, o segundo ponto e o penúltimo ponto, sempre vão ser com a laçada de trás. Então, eu pulo a corrente de virada. O primeiro ponto é um ponto alto pegando ponto cheio.
E o próximo ponto, laçada de trás. Por que isso? Porque agora a gente vai inverter. Onde tem laçada da frente, eu faço por trás, e onde tem laçada de trás, eu faço pela frente. O segundo ponto foi com a laçada de trás, o próximo é com a laçada da frente. Olha, esse aqui tá pela frente, eu faço por trás. Agora pela frente. É só inverter. Achei que essa maritaca ia entrar aqui dentro do quarto. Pela frente. Por trás. Ó, eu já ia errando. Não, essa é pela frente, esse é por trás. Aqui uma bobeada a gente erra. Eu preciso confessar, errei muito aqui. O chato é descobrir onde está o erro. Essa por trás. Este pela frente. E falta um ponto só antes do marcador. Esse aqui é o lado direito do trabalho. E todos os pontos antes e depois do marcador, eu vou pegar a laçada de trás. Lembra, do avesso eu pego a laçada da frente, sempre antes e depois do marcador. Aqui pelo lado direito do trabalho, eu vou pegar a laçada de trás. Marcador, a mesma coisa. 3 pontos altos no mesmo lugar, pegando ponto cheio. 1, 2 e 3. Marco o do meio. Vou sempre marcar o do meio. O último ponto eu fiz com laçada de trás antes do marcador. Então, agora, laçada de trás. O próximo, pela frente. O seguinte, por trás. Esse foi pela frente. Esse é por trás. Aqui é só você olhar, se você se perder, qual que eu fiz, é pela frente, por trás. Na carreira de baixo, ele tem que estar ao contrário, olha. Esse tá pela frente, então esse aqui tá por trás. Este aqui está por trás, então esse é pela frente. Olha, esse aqui tá por trás, esse é pela frente. Esse aqui tá pela frente, esse aqui é por trás. E vou assim até o final da carreira. Eu vou fazer o meu fora do vídeo e vou fazer mais um canto com você, só para não ficar nenhuma dúvida. Eu já volto. Falta só mais um pontinho para eu chegar no canto, como no outro canto, a laçada é por trás. No canto, ponto cheio, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Marco o do meio. O canto vai ser sempre igual, tá? Não muda. Antes do canto eu fiz por trás, então depois do canto, por trás também. Aqui você tem que prestar atenção, porque como a gente faz 3, ele fica meio apertadinho. Não pode esquecer de fazer esse de baixo, que é o aumento da carreira anterior. É um dos 3 pontos altos da carreira anterior.
Agora pela frente. Agora aqui não tem mais segredo, é só intercalando. Eu vou fazer mais um início de carreira com você. Então, eu vou terminar a parte das costas, mais um canto, a outra manga, o outro canto. Quando eu chegar no finalzinho, eu volto com você. Cheguei no final da carreira, faltam só 2 pontos. O último ponto, como eu te falei, vai ser sempre por trás. O penúltimo, né? Desculpa. Então, o penúltimo e o segundo é sempre por trás. E o último ponto, ele fica de ladinho aqui. Não pode deixar de fazer, é o ponto alto pegando o ponto cheio. Uma corrente e vira o trabalho. Agora eu tô do lado avesso, então os cantos vai ser sempre com a laçada da frente. Pulo a corrente de virada no primeiro ponto, um ponto alto. Por trás. Agora pela frente. Olha, essa linha, às vezes, embola. É porque pega com o gancho da agulha. Mas é só pegar o jeitinho. De novo. O penúltimo antes do marcador, por trás. E o antes do marcador, pela frente. E vai ser sempre assim. Na carreira do avesso, antes e depois do marcador, é laçada pela frente. E na carreira direita, antes e depois do marcador, a laçada é por trás. Eu estou fazendo o tamanho de 6 a 9 meses. Então, a pala se apresenta assim. E eu vou descer. Vamos pegar a tabela. 6 a 9 meses, 11 centímetros e meio. O de 3 a 6 meses, 11. De 1 a 3, 10,5. E de 9 a 12, 12 centímetros. Então, eu vou medir aqui do ombro para baixo. Então, quando eu chegar próximo de 11, 11,5, eu volto com você. Voltei com a minha pala. Eu vou mostrar pra você com quanto eu fiquei. Um pouquinho mais de 11 centímetros, quase 11,5, pra mim tá bom. Eu não vou acrescentar mais. E o peito, eu meço de um marcador ao outro. Eu preciso de 26 centímetros pro peito. Então, sem esticar, de um marcador ao outro, eu tenho 25,5. Esse meio centímetro que falta, eu vou acrescentar em correntes na junção das mangas. Se você tem muito menos, mais de 2 centímetros de diferença, compensa fazer mais uma carreira, mesmo que fique maior que 11 centímetros e meio. E na junção, sempre número ímpar de correntes para poder dar certo o ponto fantasia. Então, eu vou acrescentar 3 correntes, uma só seria suficiente, uma só não seria o suficiente, 2, número par não dá, então eu vou colocar
3 correntes. Eu já adiantei aqui a carreira de volta. Tanto faz se você tá na frente do trabalho ou no verso, a junção é igual. Então, falta um ponto para eu chegar no marcador. Eu estou pela frente, então, eu estou do lado direito do trabalho. Então, esse ponto alto é com a laçada de trás. Onde está o marcador? Eu vou fazer um ponto alto, pegando ponto cheio, como se fosse o canto. Eu vou acrescentar 3 correntes. Vou pular toda essa parte da manga. E no próximo marcador, com ponto cheio, faço um ponto alto. Lá, antes do marcador, foi ponto alto pegando a laçada de trás, então aqui também é pegando a laçada de trás. Agora, é só manter o padrão, um pela frente e um por trás, até chegar no próximo marcador. Eu vou fazer a outra junção com você para não ficar nenhuma dúvida. Quando eu chegar aqui, eu volto. Falta um ponto para outra manga. Como neste lado eu vou fazer o ponto alto pegando a laçada de trás, aonde tem o marcador, eu faço um ponto alto, igualzinho do outro lado. O mesmo número de correntes, no meu caso 3. Pulo toda essa parte da manga e lá no outro marcador eu faço, pegando ponto cheio, outro ponto alto. O marcador atrapalha um pouquinho, mas eu não tiro, que na hora de colocar os pontos na manga, ele ajuda bastante. E continuo, o último ponto antes do marcador foi por trás, então aqui também é por trás. O próximo pela frente. E aqui não tem mais segredo. Eu vou terminar essa carreira. Quando eu voltar, estiver nas correntes, eu venho te mostrar. Estou chegando onde eu coloquei as correntes. Faltam 2 pontos antes das correntes. Eu continuo o padrão. Esse último foi pela frente, o próximo é por trás. Onde está o marcador, eu vou fazer pela frente. E onde tem as 3 correntes, eu vou fazer o ponto alto. Um ponto alto para cada corrente. Aqui, se você ficar em dúvida se é para frente ou para trás, é só olhar o do lado. Olha, ele está pela frente, então este aqui seria por trás, então este é pela frente. Ou então, se balize pelo último. O último foi pela frente, esse seria por trás, esse seria pela frente, esse seria por trás, então esse aqui é pela frente. E não tem mais segredo. Agora é só uma repetição. Eu vou fazer a mesma coisa, de colocar os pontos altos nas correntes aqui e vou voltar. Quando eu voltar, quando eu estiver nos pontos altos, é só seguir a sequência, mas eu volto com você para não ficar dúvida. Estou chegando nos pontos altos das correntes de junção. Olha, este ponto aqui foi o do marcador. Então, o último pela frente, esse aqui por trás. E nos 3 pontos altos, é só seguir a sequência. Esse foi por trás, então o próximo é pela frente. O seguinte é por trás. E o último é pela frente. Olha, dá certinho. Este aqui está pela frente.
Então, agora eu faço por trás. E vou seguindo até o comprimento desejado do casaco. Aqui não tem mais segredo. A pala se apresenta assim. Vamos ver as medidas. A medida da cava para baixo é a mesma medida do comprimento da manga, 17,5 centímetros. Então, eu vou descer da cava até os 17 centímetros, mais ou menos, e volto para te explicar o que a gente faz em seguida. Terminei o corpinho do casaco, para te mostrar com quantos centímetros eu fiquei. 17 centímetros. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não faz diferença, tá? O ideal é você terminar na lateral, na nossa esquerda, tá? Não do casaco, na nossa lateral esquerda, porque depois de fazer a gola, a gente já vai subir a lateral e ela vai começar por aqui, tá? Então, eu não vou cortar esse fio para fazer a gola, agora a gente vai fazer a gola. Provavelmente você também tenha mais fio, porque um novelo só não dá, a não ser que você esteja fazendo o de 1 a 3 meses. Se você estiver fazendo de 1 a 3 meses, corte o fio e engate ele na gola. Para fazer a gola tem algumas diminuições. Eu marquei algumas, são 2 em cada manga, 4 diminuições nas costas e na frente eu não marquei, mas vai ser 1 em cada frente. Então, eu já fiz a corrente inicial. Eu vou engatar o fio bem no primeiro ponto que a gente iniciou o trabalho. Essa carreira é toda em ponto baixo. Eu puxo o fio para dentro. Esses aqui eu já vou tentar esconder. Faço uma corrente e no mesmo lugar já faço o meu primeiro ponto baixo. Eu deixo esses fios no meio, porque assim eu já consigo esconder. E vou seguindo em pontos baixos por toda a carreira, não esquecendo as diminuições. Deixa eu te mostrar exatamente onde a gente engata o fio. Olha, é nesse espacinho das correntes, a corrente inicial que a gente fez no começo do trabalho e a carreira de ponto baixo. É nesses espaços, tá? Devia ter falado antes. Então, eu continuo, eu vou fazer a diminuição mais ou menos no meio da frente. Olha, eu vou fazer aqui a minha diminuição. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Então, a diminuição, eu simplesmente vou pular um ponto e no próximo continuo com ponto baixo. E sigo com pontos baixos até a próxima diminuição. Eu vou fazer mais uma com você. Tem lugares que é mais apertadinho mesmo, principalmente o meu, que o meu ponto é apertado. Essa linha, depois que eu escondi, é só cortar esses fios, não preciso arrematar. E eu estou encantada com essa lã. A outra, do outro casaquinho de 3 a 6 meses, eu achei muito fofinha. Mas essa daqui, toda branca, com esses detalhes coloridos, eu realmente estou encantada. Olha, chegando no próximo marcador. Então, eu tiro. Simplesmente pulo o ponto onde estava o marcador e faço o ponto baixo no próximo. E essa carreira é toda em ponto baixo. Olha, peguei errado aqui. Não esquecendo que em cada marcador eu vou fazer uma diminuição
e mais uma diminuição aqui na frente. Então, quando eu chegar próximo do fim, eu volto com você. Estou chegando no final da carreira, faltam só mais 2 pontos. Faço o último ponto baixo, uma corrente e viro o trabalho. Eu vou fazer as mesmas diminuições, uma em cada frente, 2 em cada manga e 4 diminuições nas costas. Eu não vou colocar o marcador, mas você pode colocar no seu trabalho. Não necessariamente precisa ser exatamente no mesmo lugar da diminuição da carreira de ponto baixo, pode ser em qualquer lugar. Então, eu fiz a corrente de virada, pulo essa corrente de virada, como fizemos no corpo do casaco, e começo os meus pontos altos. Mais ou menos no meio da frente. Deixa eu contar para te mostrar. Eu tenho 2, 4, 5, 6. Eu vou diminuir no 7º. Para diminuir em ponto alto, eu faço um ponto alto pela metade. Fecho só 2 linhas, fico com 2 linhas na agulha. Vou para o próximo ponto, faço outro ponto alto pela metade. Fico com 3 linhas na agulha, fecho todos. Essa é a diminuição em ponto alto. Eu vou terminar essa carreira respeitando todas as diminuições, te lembrando porque eu não marquei. Então, fica uma diminuição, igualzinho na outra carreira, uma diminuição em cada frente, 2 em cada ombro e 4 diminuições nas costas. Eu vou seguir com a minha carreira de pontos altos e quando eu chegar no finalzinho, eu volto com você. Finalzinho de carreira, falta só mais um ponto, ele fica mais de ladinho, não pode esquecer de fazê-lo. Ele fica mais apertado também porque é o primeiro da outra carreira. Fiz o meu ponto alto, vou fazer uma corrente e virar o trabalho. Agora vai ser o mesmo ponto do casaquinho, ponto alto pegando a laçada primeiro de trás e depois da frente. Ela vai começar e terminar com ponto alto, então eu pulo a corrente de virada e faço um ponto alto. Aqui você não precisa se preocupar. Não vai ser igual ao casaquinho, que obrigatoriamente vai ter que começar e terminar com a laçada de trás. São só 2 carreiras desse ponto, então não tem problema se não terminar com a de trás. E aqui é só seguir o mesmo padrão. Eu vou fazer com você até chegar no aumento, para você ver que não tem diferença. No aumento não, desculpa, na diminuição. Pela frente, por trás. Olha, é esse daqui. Então, esse eu pego pela frente. Aqui está a minha diminuição. Esse eu fiz pela frente, eu vou fazer por trás. Se o seu for pela frente, é só pegar a laçada da frente, tá? Não tem diferença só porque diminuiu, é a mesma coisa. E eu vou seguir fazendo essa carreira igual o casaquinho, igual o corpo do casaco, e vou fazer mais uma de volta. Então, eu vou continuar essa daqui e voltar também fazendo, invertendo uma laçada da frente e uma laçada de trás. Lembrando que o último ponto tem que ser ponto alto pegando ponto cheio, tá? Não as laçadas, igual o corpo. Quando eu voltar, quando eu chegar aqui de volta, completando 2 carreiras desse ponto com a laçada da frente e de trás, eu volto com você. Terminei as 2 carreiras com o ponto fantasia da gola
E eu tenho mais uma para fazer para finalizar a gola em ponto baixo. Só que eu preciso finalizar essa gola com as duas laterais prontas. Então, eu fiz o último ponto alto da carreira. Vou fazer com você. Aqui eu fiz o último ponto alto da carreira. Eu vou fazer uma corrente e cortar esse fio. Depois a gente esconde. Agora, as laterais. Em relação às laterais, eu preciso te falar uma coisa. Neste casaquinho aqui, eu fiz 7 carreiras de lateral. A primeira para engatar o fio e mais 6, tudo em ponto baixo. Este modelo, este tamanho, eu vou fazer 5. Se você tiver dúvida de quantas carreiras você vai fazer, eu aconselho ou 5 ou 7, é só contar quantos pontos tem no intervalo entre uma e outra. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Então, neste modelo, neste tamanho, eu vou fazer 5 carreiras em cada lateral. A minha lateral eu já estou com a linha aqui. Se você teve que cortar a sua linha, faça aquele nó, aquela corrente inicial e engate exatamente no último ponto da barra. E igualzinho, faça uma corrente e nesse mesmo ponto, do último ponto da barra, eu faço o meu primeiro ponto baixo. Aqui não tem muita regra para colocar os pontos, né? Porque eles estão deitados. Eu costumo pôr mais ou menos 3 pontos a cada 2 carreiras. Então, eu já fiz o meu primeiro, eu tenho esse ponto deitado, esse ponto alto deitado, eu coloco a agulha no meio dele, faço outro ponto baixo. Aqui, ó, entre uma carreira e outra, eu consigo colocar outro ponto baixo. O importante aqui é não ficar nem muito apertado e nem muito largo. Olha, aqui cabe outro ponto baixo. Às vezes eu subo a lateral, parece que tá tudo bem. Quando eu olho, ele tá ou repuxado ou ele tá muito largo, aí tem que desmanchar e fazer de novo. Mas depois você pega a prática, fica mais fácil. E aqui também tem outro detalhe, eu vou contar esses pontos baixos para poder fazer igualzinho na outra lateral. Aqui, como não tem ponto fantasia na lateral, se tiver um ponto a mais ou um ponto a menos de diferença entre as laterais, não tem problema, tá? Não vai dar diferença no seu trabalho. Eu vou subir com meus pontos baixos e quando eu chegar aqui em cima, eu volto. Eu fiz todos os pontos baixos do corpo do casaco, me deram 60 pontos baixos. E agora eu vou contar a gola, só para ficar igualzinha do outro lado. Então, aqui foi o último ponto. Na gola, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu fizer 6, ele vai ficar meio tortinho. Olha, parece que fica faltando. Então, aqui eu vou fazer 7. Então, no total, eu vou ficar com 67 pontos. Eu coloco outro aqui no meio. E o 7º ponto no primeiro ponto da barra. Agora, ele fica mais retinho. Faço uma corrente e vou descer. A casa dos botões eu vou pôr na 3ª carreira e o outro casaquinho também eu coloquei na 3ª carreira. Pula esse ponto de virada e agora fica fácil. É só encaixar um ponto baixo em cada ponto baixo da carreira anterior. Eu vou descer com meus pontos baixos e volto com você para te explicar como fazer a casa dos botões na próxima carreira. Terminei a minha 2ª carreira
e já marquei a casa dos botões. Eu vou colocar 5 botões, vai do seu gosto, quantos botões você quer. Eu coloquei um na gola, igual no outro casaquinho. 5 pontos depois, mais ou menos na segunda carreira do corpo, eu coloquei o outro. E aqui embaixo foram 1, 2, 3, 4, do 6º ponto. E entre eles tem 16 pontos, tá? Mais ou menos igual, um ponto a mais, um ponto a menos, não faz muita diferença. Então, eu terminei a carreira de pontos baixos. Deixa eu fazer aqui com você. Fiz o último ponto baixo da segunda carreira, faço uma corrente e vou subir. Até chegar no marcador tudo igual. Ponto baixo sobre ponto baixo. Cheguei no marcador, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma corrente, pular esse marcador e engatar outro ponto baixo no outro marcador. E aqui eu preciso verificar se o meu botão passa. Eu vou tirar esse marcador porque ele vai atrapalhar. Eu acho que ficou muito pequeno, apesar do meu botão ser pequeno. Olha, não ficou. Se eu colocar 2, se eu fizer a casa do botão mais larga, ele vai ficar muito largo. Porque o meu botão é redondinho, ele é liso. Ficou um pouco apertadinho, mas é melhor do que largo. Se por acaso o seu botão for maior, você faça 2 correntes e pule 2 pontos, o do marcador e o próximo. Vou fazer mais um com você. Continuo com os pontos baixos. Tudo depende do tipo de botão que você escolheu. Chegando no marcador, vou fazer igualzinho. Faço uma corrente, pulo o ponto do marcador, venho no próximo e faço o ponto baixo. Se você fez 2 correntes e pulou 2 pontos no primeiro, faça igual em todos os marcadores, em todas as casas. Eu vou terminar essa carreira e volto com você para te explicar o que fazer na casa do botão. Terminei a terceira carreira, vou fazer uma corrente e virar. Até o marcador, faço o ponto baixo sobre ponto baixo. Cheguei aonde eu fiz a corrente de separação para o marcador. Aqui eu vou fazer um ponto baixo nessa corrente. Prendeu meu fio. E sigo com os pontos baixos. De novo, a corrente de separação. Você pode tanto entrar no meio da corrente, como pegar a corrente por dentro. Assim, ó. Pega tudo, né? Eu prefiro pegar a corrente. Um elo, né, da corrente. E sigo com os pontos baixos até o final. Esse casaquinho são 5 carreiras, eu estou na 4ª. Eu vou descer em pontos baixos, fazendo igual em todas as casas. Depois eu vou subir, que vai ser a última carreira. E aqui eu não vou cortar o fio, eu tenho mais fio. Se você não tiver, você corte. Para depois que eu fizer a outra lateral, eu já faço a última carreira em pontos baixos da gola. Eu vou fazer o meu e já volto. Terminei
a minha lateral esquerda, agora vamos para outra lateral. Não cortei o fio para poder fazer a última carreira da gola depois que eu fizer essa lateral. Um detalhe que eu esqueci de te falar, se o casaquinho for para menino, a casa do botão fica do nosso lado direito. Esse aqui é para menina, eu pus do lado esquerdo. Então, eu já fiz a corrente inicial e eu vou encaixá-la no primeiro ponto da gola. Puxo o fio, faço uma corrente e nesse mesmo ponto faço o meu primeiro ponto baixo. Agora, eu vou fazer igual a outra lateral. Então, na gola eu coloquei 7 pontos e no resto do casaco, 60. Então, aqui eu já tenho um. Olha, aqui eu já consigo esconder esse fio. Coloco ele no meio do trabalho e já faço o ponto baixo com ele no meio. 2. Cabe um aqui, ó. 3. 4. 5. 6 e 7. Igualzinho do outro lado. Agora eu vou descer com meus pontos baixos e vou fazer 5 carreiras em pontos baixos. Quando eu chegar no final, ela vai terminar aqui embaixo, eu volto com você, porque aí a gente já consegue fazer a última carreira do corpo do casaco. Terminei a minha outra lateral e agora a gente vai fazer a barrinha do corpo, que é só ponto baixo. Então, fiz o último ponto baixo da lateral, faço uma corrente e no mesmo lugar faço o meu primeiro ponto baixo. Aqui eu coloquei, fiz 5 carreiras, então eu vou ter que ter 5 pontos baixos. Já tenho o primeiro, segundo, terceiro, o quarto e o quinto. Agora, eu já tenho as correntes do ponto alto, que nós terminamos o corpo. E é só fazer um ponto baixo em cada ponto alto. Eu vou fazer isso por toda a barra. E quando eu chegar no finalzinho, eu volto com você. Estou chegando no final da carreira, como no começo eu tenho que ter 5 pontos baixos. Eu já fiz 4 aqui. O último ponto baixo, eu vou pegar no primeiro ponto baixo da lateral. Faço o último ponto baixo, uma corrente e corto o fio. Essa pontinha que fica dessa corrente, na hora que a gente esconde o fio, ela traz essa bolinha para baixo, tá? Não se preocupe. Depois a gente vai esconder todos os fios. Agora eu vou terminar a gola. Se você não cortou, se você cortou o fio, porque não tinha mais linha, aqui eu fiz o último ponto baixo da lateral. Você vai encaixar, vai fazer aquela corrente inicial na linha e encaixá-la aqui, tá? Aonde está o último ponto baixo dessa lateral. Eu não cortei o fio, então eu vou fazer uma corrente, volto nesse mesmo ponto e aqui faço o primeiro ponto baixo. Como na barra, eu tenho 5 carreiras, eu vou ter que ter 5 pontos baixos. 2, 3,
4 e 5. Se você fez 7 carreiras, tem que colocar 7 pontos. Eu já consigo ir escondendo esse fio. E vou seguindo ponto baixo em cada corrente do ponto alto da carreira de baixo. Escondendo o fio assim, são menos fios para escondermos no final. E eu só escondo os fios no final porque a gente erra, né? E de repente vê um erro no trabalho. Eu não consigo deixar. Peraí que enrolou minha linha. Eu não consigo deixar com erro. Eu desmancho e faço de novo. E se eu esconder o fio, eu vou ter menos fio, eu vou ter que ter emenda, aí é pior ainda a emenda do que o soneto. Então, eu vou seguindo em pontos baixos até o final, como eu fiz na barra. No último ponto, faço uma corrente e corto o fio. Meu trabalho vai ficando assim. Eu vou terminar a minha carreira e já volto com você. Acabei a gola do casaquinho, agora falta o bolso e as mangas. Então, eu vou fazer primeiro o bolso. O bolso, eu iniciei, fiz a corrente inicial e fiz 17 correntinhas, tá? A quantidade de correntes depende do tamanho que você quer do bolso. É um casaquinho de bebê, né? No máximo para pôr uma chupeta aqui dentro. Mas o tamanho, a largura, depende de cada uma. Então, eu pus 17 correntes. Eu vou pular essa primeira corrente e vou voltar em ponto baixo. Eu vou ter que ter 16 pontos baixos. Quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Fiz 16 pontos baixos. O bolso todo é em pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer uma corrente, virar o trabalho, pulo essa corrente de virada e logo no primeiro ponto, faço o primeiro ponto baixo da carreira e sigo ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer aqui um total de 19 carreiras de ponto baixo. É o mesmo tamanho do bolso do outro casaquinho. Deixa eu pegar ele pra você ver. Olha, é bem petititico. O bolso também não pode ser muito maior que isso, porque a parte de cima é um pouco mais larga que o bolso, tá? Então, vai ultrapassar as laterais. E eu vou fazer do mesmo tamanho desse. Então, eu vou fazer 19 carreiras de ponto baixo e já volto com você. Terminei as minhas 19 carreiras de ponto baixo e agora eu vou fazer a primeira lateral. Fiz o último ponto baixo, vou fazer uma corrente. Nesse mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo e no mesmo lugar, meio ponto alto. Pegou fio junto aqui, peraí. No mesmo lugar, o meio ponto alto. É o que vai dar essa curvinha no bolso. Agora, eu sigo com o meio ponto alto
mais ou menos um em cada carreira dessa lateral. É a carreira de pontos baixos. Eu vou fazer a minha fora do vídeo para ele não ficar muito comprido e já volto. Acabei a carreira com os meios pontos altos. Agora, nesta corrente de início, onde nós começamos o trabalho, eu vou fazer meio ponto alto, volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Aqui eu vou fazer pontos baixos, aqui é a parte de baixo do bolso. Então, eu já consigo esconder esse fio. E como lá na gola, eu vou colocando um ponto baixo em cima de cada corrente de início. E aqui também é um fio a menos para esconder no final. Já vou tirá-lo, depois é só cortar o excedente. Olha, cheguei no último ponto da primeira carreira, vou fazer um ponto baixo, volto e no mesmo lugar, prendeu aqui, faço meio ponto alto. Agora, sigo como nesta lateral aqui, meio ponto alto em cada carreira de ponto baixo dessa lateral. Eu vou fazer a minha fora do vídeo e já volto com você. Terminei a carreira de meio ponto alto. Agora, eu vou fechar com um ponto baixo na primeira corrente, no primeiro ponto da parte de cima do bolso, para ficar com essa voltinha aqui. Um ponto baixo, uma corrente e vou cortar o fio. Eu vou cortar o fio grande, porque é com esse mesmo fio que eu vou costurar o bolso. Tá? Então, eu dou uma volta aqui, eu prefiro que sobre do que falte. Corto o fio. Puxo. E está pronta a parte de baixo. Agora, a parte de cima, as 6 primeiras carreiras é igual, porém, eu comecei com 21 correntes, eu já adiantei, eu comecei com 21 correntes, porque ele vai ficar maior, mais largo, e fiz 21 correntes e 20 pontos baixos, né? Eu pulo a primeira corrente e volto com 20 pontos baixos e fiz 6 carreiras no total. Depois da 6ª carreira, eu vou pra lateral. Peraí que eu me embolei aqui. Só um minuto. Já me resolvi aqui com a linha, então eu faço uma corrente, volto no mesmo lugar, faço um ponto baixo e no mesmo ponto, meio ponto alto. Vou seguir com meio ponto alto por toda essa lateral. E agora, aqui no topo das correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo, no mesmo lugar, meio ponto alto. E vou fazer 7 meios pontos altos até a casa do botão. Então, 2, 3,
4, 5, 6 e 7. Agora, para dar efeito redondinho aqui, eu vou fazer 2 pontos altos. O primeiro e o segundo. Vou fazer uma corrente, vou pular 2 pontos, no terceiro, um ponto alto. Do lado dele, outro ponto alto. Agora, me sobram 7 pontos, eu vou fazer 7 meios pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, na correntinha onde iniciamos, 7. Faço um ponto baixo, já escondendo esse fio do início, e essa lateral também, volto lá no primeiro, no mesmo lugar onde eu pus o ponto baixo, e faço meio ponto alto. E sigo com meio ponto alto. Para ficar igual este daqui, eu vou fazer nesta corrente de início, já escondi o fio, na primeira corrente de início desta carreira, eu vou fazer meio ponto alto, uma corrente e vou cortar o fio, deixando também o fio grande para poder pregar o botão. Eu vou pegar a linha para te mostrar exatamente onde que eu vou pregar esse botão. Eu vou pregar o botão exatamente na segunda carreira, bem no centro, 8 pontos para cá e 8 pontos para cá. Esse é o lado certo do bolso, com o fio que eu vou costurar para o meu lado direito. Eu vou te poupar de me ver pregando o botão. Quem me conhece, quem me segue já sabe que eu sou péssima nisso. Então, eu vou pregar o meu botão e volto com você pra gente costurar o bolso no casaco. Para costurar o bolso, eu posso já cortar esse fio que eu escondi. Eu pus 1, 2, 3, eu vou colocar na quarta carreira, 1, 2, 3, 4. E aqui com uma diferença mais ou menos de um dedo entre a lateral. Você coloque a parte de cima, só para você ter uma ideia de onde ela vai dar. Olha, ela vai dar bem rente à lateral, tá? Então, o bolsinho com um dedo de distância. Eu já coloquei o fio na agulha. Aqui, se você quiser pôr um livro, um caderno embaixo, para não correr o risco de pregar a parte de baixo, ou então simplesmente abrir o casaco. Você pode também colocar alfinetes. Olha, eu já descentralizei aqui. 1, 2, 3, 4. Um dedo e um dedo. Então, eu vou colocar aqui. Você pode colocar alfinetes, você pode colocar os marcadores. Então, aqui, eu simplesmente vou pegar um ponto lá do casaquinho. E vou pegar uma laçada deste ponto. Deixa eu aproximar da câmera para você ver.
Olha, eu tenho essa laçada e esta daqui. Eu vou pegar a laçada de fora do ponto. Agora, eu passo para a laçada. Eu pego a laçada de fora, mas eu faço de fora para dentro. E aqui eu pego um ponto do casaco. E já vou pegar uma laçada de fora junto. Uma eu faço de baixo para cima, a outra eu faço de cima para baixo. Olha, essa daqui de cima para baixo. Agora, eu pego lá embaixo do casaquinho. E de baixo para cima, pego mais uma laçada. E vou assim até o final. Olha como vai ficando. Aqui embaixo eu dou uma ajeitadinha para ele não ficar torto. Vou fazer mais algumas com você. Se você não prendeu com alfinete ou com marcador como eu tô fazendo, é bom de vez em quando dar uma olhada para ver se não ficou torto, porque depois que arrematar o fio, é mais difícil. Escapou a linha da minha agulha. Olha, eu fiz de cima para baixo. Agora eu pego um ponto lá embaixo. E um ponto do bolso de baixo para cima. De novo. Passo de cima para baixo. Pego um ponto qualquer. Eu falo um ponto qualquer, mas é um ponto que esteja próximo da onde eu vou colocar a agulha. E venho de cima, de baixo para cima. E faço isso por toda a volta, inclusive nos cantos, tá? Deixa eu fazer um canto com você, para não ficar nenhuma dúvida. De cima para baixo. De baixo para cima. Verificando para ver se não tá torto. Olha, já tô chegando no cantinho. Eu continuo fazendo a mesma coisa, não me importa que é o canto. Ok? Eu vou terminar o meu fora do vídeo e volto com você quando eu estiver chegando aqui no finalzinho. Cheguei no final da costura do bolso. A minha linha ficou para cima no último ponto do bolso. Então, eu vou colocá-la para baixo no próximo ponto. Vai ficar bem parecido com este daqui. Passo por um ponto bem rente. E agora, eu vou esconder esse fio. Vou passar ele para baixo, para dentro do casaco. E para esconder o fio, como todos os outros, eu vou passá-lo por entre os pontos, olha. Não precisa dar nó. Que passando pelos pontos, não tem problema de escapar o fio quando a gente for lavar o casaquinho. E agora eu volto. Aqui também não tem muita regra de onde colocar os pontos. É só essa linha não aparecer na parte da frente. Olha, ela fica imperceptível.
Então, eu vou cortar esse fio e a parte de baixo do bolso está colocada. Agora, para colocar a parte de cima, é mais fácil. Olha, esse fio que eu já escondi, eu posso cortar. Opa! Vou engatar o fio na agulha de tapeceiro. Eu vou fechar o bolso para eu ter uma ideia de exatamente aonde colocar. E vou fazer igualzinho o bolso, só que eu só vou costurar a parte de cima. Bolso fechado. Vou tentar pegar. Vou passar primeiro pelo casaco, fica mais fácil. Como eu disse pra você, aqui não tem muita regra. Aí sim, eu passo igualzinho pela corrente de fora do ponto. Aí de cima pra baixo, pegando a corrente de fora do ponto. E agora pego um ponto do casaco. Já consigo pegar a correntinha do bolso. E vou assim até o final, como a gente fez na outra parte do bolso. Eu vou fazer o meu aqui fora do vídeo e já vou aproveitar e pregar os botões e volto com você para nós fazermos as mangas. Coloquei os botões do meu casaquinho, já adiantei uma manga para te explicar exatamente o que você tem que fazer. Escondi alguns fios e deixei este daqui para esconder com você, pra gente esconder esse bico. Então, vamos para a manga primeiro. A primeira coisa que eu tenho que fazer é saber a largura da manga. Eu preciso de 6 a 9 meses, largura da manga, 9,5 centímetros. Eu vou medir por dentro. Eu tenho 11 centímetros. Coloco o centímetro por dentro da manga. Olha, me dá 11 centímetros, então tem diminuição. Eu já fiz a minha corrente inicial e eu vou encaixá-la no meio da junção das mangas. Eu tenho 3 pontos, eu vou encaixar no do meio. Se você tiver 5, não tem problema encaixar um mais para cá, o outro mais para lá. O importante é fazer igualzinho na outra manga. Então, eu vou colocar no meio. Vou puxar o fio para dentro e subir 2 correntes. Esse ponto fantasia, tanto faz você começar essa primeira carreira por fora ou por dentro. O importante é fazer igual do outro lado. Então, aqui, eu vou diminuir no próximo ponto, já vou tentar esconder esse fio. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto pela metade, não fecho. Nesse espacinho que tem entre o marcador e a nossa junção, eu faço o outro meio ponto alto pela metade e depois fecho todos. Aonde está o ponto alto deitado, eu faço um ponto alto. Agora eu já vou começar com as laçadas da frente e de trás. Aonde está o marcador é o aumento da nossa pala, onde tem 3 pontos altos no mesmo lugar. Então, aqui eu vou ter que ir pro do lado para ver o que tem aqui, o que acontece. Este ponto que está do lado, ele está por trás. Então, este seria pela frente e este por trás. Mas nesta carreira, este ponto vai ser pela frente, então esse é por trás. Então, aonde está o marcador, eu faço pela frente. Essa parte é um pouquinho chata porque a gente não tem por onde se basear, só fazendo isso mesmo.
Então, o próximo é por trás. E agora eu já tenho por onde me basear. Este é pela frente. E sigo o mesmo padrão do corpo do casaco, um por trás, um pela frente, sempre intercalando. E eu vou fazer o meu fora do vídeo e volto com você no outro marcador. Cheguei aonde não tenho nem laçada de frente nem de trás, que seria os 3 pontos altos juntos. Então, é só seguir a sequência. Esse aqui eu fiz pela frente, então o próximo eu faço por trás. O outro pela frente. E eu já cheguei no ponto alto deitado igual no início da carreira. Então, eu faço este ponto alto. Naquele espacinho, eu faço a diminuição. Um ponto alto, fecho. Um ponto alto pela metade, fecho só 2. E na outra corrente de junção, eu faço o outro ponto alto pela metade, fecho todos. Vou fechar entre as 2 correntes de subida e a primeira diminuição com um ponto baixíssimo. Faço 2 correntes e viro o trabalho. Agora eu vou trabalhar a manga por dentro. Eu não vou nem medir porque ainda vai faltar. Eu preciso de 9,5 centímetros, tinha 11. Como eu vou fazer a diminuição aqui? Eu tenho a diminuição da carreira anterior. Como eu sempre falo para você, o correto é pegar nessa argolinha de cima, mas eu acho que o trabalho fica mais justinho pegando nessa argola de baixo. Então, eu faço ponto alto pela metade, não fecho. Vou para o próximo ponto, faço ponto alto pela metade, fecho todos. Diminui mais um ponto. Aqui eu já tenho laçada da frente e de trás. Essa daqui está por trás, então... Peguei errado aqui. Essa é pela frente. Essa é por trás. E continuo intercalando os pontos altos, pegando laçada da frente e de trás, até o final, sendo que eu tenho que diminuir no final da carreira. Então, quando eu chegar nesta diminuição, eu volto com você. Cheguei faltando 2 pontos, é aqui que eu vou diminuir. Só um aviso, eu escondi o fio que nós encaixamos só por 3 pontos. Então, este aqui a gente vai ter que arrematar, tá? Não, se cortar, ele pode escapar depois, porque a gente só passou por 3 pontos. Então, aqui, a última laçada foi pela frente e eu tenho 2 diminuições. Essa diminuição eu vou fazer com a laçada de trás. Fecho só 2. Agora, aonde está a diminuição da carreira de baixo, eu pego o ponto cheio, fecho só 2 e fecho todos. Só para o trabalho ficar mais justinho. Fecho com ponto baixíssimo entre as 2 correntes de subida e o ponto anterior. 2 correntes e viro o trabalho. Agora eu vou fazer por fora. Eu tenho a diminuição da carreira anterior. Vou fazer a minha primeira diminuição aqui. Aqui é o ponto pela frente. Então, eu pego ele pela frente, mas faço pela metade. Fecho todos. E continuo o padrão. Eu vou fazer mais uma diminuição com você. Então, quando eu chegar no final dessa carreira, eu volto. Faltam só 2 pontos para eu terminar a carreira. Então, é aqui que eu vou fazer a diminuição. Esse aqui está pela frente, desculpa, está por trás, então eu vou fazer ele pela frente. Faço pela metade, vou para o próximo ponto onde está a diminuição, pego na argolinha de baixo,
ponto alto cheio, faço pela metade e fecho todos. Fecho com ponto baixíssimo entre as duas correntes de subida da carreira anterior. Duas correntes de subida e vou fazer agora por dentro. Agora a diminuição vai ser igual das outras carreiras. No primeiro ponto, eu vou fazer pegando o ponto cheio, faço ele pela metade, o próximo é pela frente, faço pela metade e fecho todos. Eu vou te mostrar aqui que a gente ainda não alcançou os 9,5. Opa, desculpa. Olha, eu estou com 10 centímetros. Então, eu tenho que ir até os 9,5. Como eu já fiz a outra manga, eu já sei que eu diminuí por 6 carreiras. Então, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta tem diminuição. Depois, eu não fiz mais diminuições e desci. A medida da manga, o comprimento da manga do tamanho que eu estou fazendo, 17 centímetros e meio. Eu desci até os 15 centímetros antes de fazer o punho. Então, da cava até o punho, eu tenho 15 centímetros. Então, eu vou fazer aqui até chegar aos 15 centímetros e volto pra gente fazer o punho da manga. É só um lembrete, a diminuição é um ponto no começo da carreira e um ponto no final, sempre, tá? Em todas as carreiras eu diminuo um ponto no começo e um ponto no final. Cheguei a meus 15 centímetros da manga antes do punho. Uma dica só que eu quero te dar é que se você estiver fazendo um outro tamanho e precisar diminuir mais carreiras, faça de duas em duas. Diminui uma, faz duas normais, diminui a outra, faz duas normais, para não ficar uma curva muito acentuada aqui. O punho. A largura do punho, a largura final, de 6 a 9 meses, 6 centímetros e meio. Eu estou com muito mais. Olha, eu estou com 9 centímetros e meio. Então, eu vou diminuir no punho. Esse ponto do punho, que são pontos baixos pegando a laçada de trás, ele diminui mais ou menos uns 2 centímetros. Então, você vai ter que ver mais ou menos, ficar com 8 centímetros e meio aqui, para depois diminuir daqui. Não se preocupe que no final, quando faltar 4, 5 carreiras, a gente consegue medir e diminuir também aqui. Então, como eu fiz nesta manga, eu vou diminuir um ponto a cada 3. Terminei a carreira. Eu estou fazendo por trás, mas não importa por qual você esteja. Esse ponto é pela frente. Se você estiver na da frente, faça uma corrente e um ponto baixo nesse mesmo ponto. Eu vou fazer pela frente, já fiz a minha corrente, volto nesse mesmo ponto e faço o meu primeiro ponto baixo. Então, eu vou fazer 3 pontos baixos e pulo 1 no próximo, outro ponto baixo. Faço mais 3. Pulo 1, mais 3. E vou assim até o final, fazendo 3 e pulando 1. Quando eu estiver chegando no final da carreira, eu volto com você. Estou chegando no final, pulei 1, fiz 3 pontos baixos, vou pular 1 e aqui me restam 4 pontos. Eu não pulo mais. 2, 3 e 4.
Vou fechar com ponto baixíssimo lá no primeiro ponto baixo, onde iniciamos essa carreira. Agora, a gente já vai começar o desenho do punho. Então, eu vou subir 15 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Vou pular essa primeira e vou descer em pontos baixos. No final, eu vou ter que ter 14 pontos baixos. Eu geralmente conto, porque a gente pode se perder no meio do caminho, aí não vai dar certo esse punho. Então, eu estou no quarto, quinto, peraí que eu me enrolei com a linha. Ele fica assim enroladinho essa pontinha aqui, mas depois ele ajeita, tá? Não se preocupe. 13º e 14º ponto. Agora, eu vou fechar essa carreira pelo lado de dentro. Então, aqui foi onde eu iniciei. Olha, aqui foi onde eu iniciei. Então, no próximo ponto, eu faço um ponto baixíssimo. E no próximo ponto, eu faço outro ponto baixíssimo para eu poder subir. Para eu poder subir, eu vou virar o trabalho. Deixa eu mostrar para você. Nós vamos pular esses dois pontos baixíssimos. Olha, um tá aqui, o outro tá aqui. O ponto baixo é este daqui. Então, sempre pule os pontos baixíssimos, tá? Porque eles são de fechamento e de subida. A linha sempre para frente, pulo os dois pontos baixíssimos e subo com pontos baixos, pegando a laçada de trás sempre. Eu também vou ter que ter 14 pontos. Dez, 11, opa, 12. Quando tá no comecinho assim desse punho, é mais demorado, porque a gente não tem muito onde pegar no trabalho, mas depois fica mais fácil, tá? Terminei os 14 pontos baixos, faço uma corrente, sempre vou fazer essa corrente na parte de cima e vou descer. Pulo essa corrente de virada e no próximo ponto, ponto baixo, pegando a laçada de trás. Também vou ter que ter os 14 pontos baixos. Tá torta essa manga. Treze e 14. Agora vai ser só uma repetição. Aqui foi onde
a gente iniciou a subida. Então, no próximo do lado, eu fecho com ponto baixíssimo. No próximo ponto, outro ponto baixíssimo, para eu poder subir. Pulo os 2 pontos baixíssimos e subo. E agora é só essa repetição, tá? Não tem mais segredo. Você só não pode esquecer de fazer a corrente de virada em cima e fechar com os pontos baixíssimos e pular esses pontos baixíssimos para poder subir. Sempre ponto baixo, pegando a laçada de trás. Eu não te mostrei com quantos centímetros eu fiquei depois da diminuição em pontos baixos. Deixa eu virar aqui para ficar melhor para você ver. Olha, eu tenho 8 centímetros e meio. Um pouquinho menos de 8,5. Não se preocupe, porque se eu tiver, não tiver alcançando os 6,5 da medida correta do punho, a gente tem como diminuir no fechamento dessas carreiras, tá? Eu vou fazer essa carreira até mais ou menos faltar uns 4 pontos e volto com você. Olha, eu tenho 5 pontos ainda de base para fazer. O meu vai dar certinho, eu sei porque eu já fiz esse daqui. Inclusive o meu, bom, depois eu te mostro, mas o meu eu tive que quase que aumentar, em vez de diminuir. Então aqui, olha, do começo desse desenho do punho até o final, eu tenho 7 centímetros. Nessas 5 carreirinhas eu vou alcançar os 6,5. Então, eu não preciso diminuir. Se por acaso o seu tá muito mais largo, você vai fazer o seguinte. Essa daqui foi a que eu subi. Você vai pular este ponto e vai fechar no seguinte. E continua fazendo igual da mesma forma. Outro ponto baixíssimo e sobe. Tá? É só pular um ponto na base. Eu não preciso, eu vou continuar com os meus aqui. E quando eu estiver no finalzinho, eu volto com você. Eu cheguei no final da carreira, eu não tenho mais pontos para colocar. Eu fechei a carreira com ponto baixíssimo, fiz o outro ponto baixíssimo e já deu. Cheguei exatamente no último, não tenho mais nenhum ponto. E para te mostrar com quanto eu fiquei. Antes de fechar. Olha, eu tenho os meus 6,5. Então, eu já posso fechar esse punho. A linha para fora. Se você tiver alguma dúvida de onde começar, porque eu vou ter que ter 14 pontos aqui e 14 pontos aqui. Você coloque o marcador. Tá? O primeiro ponto é este daqui. Mas eu vou pegar primeiro, ó, linha por fora, eu vou pegar um ponto daqui com um ponto daqui. Vou passar a linha pelos dois e fechar com ponto baixíssimo. Olha, ficou muito largo esse ponto, fica feio. Vou repetir. Apertar um pouquinho esse ponto. Passo pelo primeiro de um lado, pelo primeiro do outro lado, laço a linha, passo pelo meio dos dois e fecho com ponto baixíssimo. Se dentro do vídeo fica melhor, né? De novo, passo pelo segundo ponto de um lado, o segundo ponto do outro lado, passo a linha pelos dois e fecho com ponto baixíssimo. De novo, passo por um lado, passo pelo outro lado. Nossa, a linha tá enrolando. Passo a linha pelos dois e fecho com ponto baixíssimo. E vou assim até o final.
Aqui são as correntes de início, então elas ficam mais apertadas pra gente pegar, mas tem que pegar as duas, tá? Ponto baixíssimo. Pego de um lado, pego do outro. Fecho com ponto baixíssimo. E faço isso até chegar no final. Eu vou fazer o meu fora do vídeo e já volto com você. Terminei de fechar o punho. Fiz os 14 pontos, faço uma corrente e vou cortar esse fio. Puxo. Agora vou esconder. Coloco a linha na agulha. No punho, eu costumo fazer um zigue-zague entre esses pontos que eu acabei de fechar. Eu estou costurando do lado de fora, porque o punho vai virar, então essa costura vai ficar para dentro. Olha, aqui já é o suficiente. Corto o fio. Está pronta a nossa manga. Agora, como eu prometi para você, para esconder este fio aqui, vamos abrir o botão, colocar a linha na agulha. Por dentro, eu vou passar esse fio no primeiro ponto da lateral e dar uma leve puxadinha. Olha, já sumiu aquela bolinha. Posso até puxar mais um pouquinho. E aqui, como eu disse pra você, não tem muita regra. A gente encaixa essa linha aonde der. Olha, já sumiu aquela bolinha. Agora é só esconder passando entre os pontos. Eu vou passar nessa lateral aqui. E vou cortar o fio. E finalizamos o nosso casaco. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu vou fazer o gorrinho numa segunda videoaula. Assim que ele estiver pronto, eu coloco um link na descrição desse vídeo para você poder fazer também. Eu espero que você tenha gostado da aula. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula.